Olá, estamos começando mais um programa Perfil Manga Larga, hoje continuando falando de andamento e sobre a biomecânica. Bem, a mecânica é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos. A biomecânica é esse movimento em corpos vivos. Entre os ramos da biomecânica, nós temos a morfometria, que faz as mensurações dos animais, toma as medidas para avaliar a aptidão, a cinemática, que estuda a geometria dos movimentos, e a cinesiologia, que estuda a aplicação das forças que vão determinar os diferentes movimentos. Para a análise da locomoção, os meios mais empregados são a cinegrafia, com tomada de imagens capturadas em câmeras de alta velocidade com análise em programas específicos de biomecânica, a mensuração dos animais e a utilização de acelerômetros. Para ilustrar diferentes padrões de movimentos, vamos ver esse interessante vídeo do cavalo da Islândia. Ele se inicia ao passo, um andamento natural, simétrico, marchado, dissociado, a baixa velocidade. Agora, o mesmo cavalo no trote, um andamento diagonal, saltado, em que se observa maior amplitude de movimentos. Observamos ele aí na velocidade natural. Quando em câmera lenta, fica nítido o período de suspensão ou perda de contato com o solo na troca das diagonais. Agora o mesmo cavalo fazendo um galope. O galope é um andamento também saltado, assimétrico e natural, ou seja, que todos os cavalos também fazem o galope de melhor ou pior qualidade. É um andamento a maior velocidade e com grande amplitude de movimentos. Aí um andamento característico dessa raça, o tout, ou parece muito com a marcha picada, um andamento marchado, dissociado, com movimentos mais próximos da lateral. Observem aí em câmera lenta sua movimentação. Com um pouco mais de movimentos, maiores flexões dos anteriores. E o mesmo cavalo, agora no pace, ou flying pace, que é uma espécie de andadura de corrida que é saltado em lateral. De forma oposta ao trote, esse é um andamento em lateral. Na grande velocidade aí, a gente não observa tanto o movimento, mas quando põe a câmera lenta, a gente vê que é um movimento lateralizado e saltado. Ao falarmos de locomoção, temos que chamar a atenção do centro de gravidade ou ponto de equilíbrio. Nessa círculo verde, temos o centro de gravidade do cavalo sem o cavaleiro. Já os pontos amarelos, esse demonstra o centro de gravidade do cavaleiro e o centro de cavalo do cavalo equitado, que o ideal é que estejam alinhados. Ao avaliar os animais, nós vimos que existem diferentes classificações, que basicamente se referem ao ritmo, à cadência, sobretudo à coordenação dos movimentos. Mas o que torna os animais diferentes do ponto de vista da biomecânica? Bem, várias diferenças que a gente viu isoladamente com relação à morfologia de cada uma das partes e ao conjunto delas como um todo, associando-se a isso o temperamento. Neste vídeo de um conjunto premiadíssimo em provas de adestramento, campeonatos mundiais, medalha de ouro no Rio, nós temos a amazona e um cavalo, ambos excepcionais. O objetivo é a gente ver que as movimentações
dependem de habilidades e propensões que o próprio animal possui, podendo ser ajudado, devendo ser ajudado com as ações do cavaleiro. Então, movimentos em que o animal tem um menor deslocamento, maior reunião, outros em que ele alonga seus movimentos e a sua capacidade para realizar essas figuras, elas vão fazer com que existam diferenças biomecânicas entre um conjunto e outro. Então, seja a coordenação motora, seja as funções, as ações do cavaleiro para a execução de algumas atividades, irão, independente do andamento que o animal tiver, fazer a diferença no desempenho. Então, a gente trabalha sempre pensando no cavalo, mas obviamente no conjunto cavalo-cavaleiro. Nesse slide, o que eu quero chamar a atenção é para dois pontos importantes quando a gente trabalha com cavalo de marcha. Existe a fase de contato, em que pelo menos parte do casco está em contato com o solo, que normalmente acontece com a parte posterior, o talão apoiando, todo o casco, ficando depois na impulsão a pinça. Toda essa fase de contato a gente considera também apoio, porque do ponto de vista da física, se há contato, por mínimo que exista, existe força atuando, então existe apoio. E tem o período de suspensão em que o casco se eleva, avança, desce e retorna ao ciclo. Uma passada, quando a gente diz, é 2 apoios sucessivos dos mesmos membros. Bem, e para visualizarmos esses apoios, vamos pegar como exemplo um cavalo ao passo. Observe que ele se iniciou aí, nessa imagem, com um tríplice de anterior direito. 3 membros apoiados no solo, como pode ser visto na imagem e no diagrama. Agora ele está com 2 membros, o anterior direito e o posterior esquerdo, então bipedal, diagonal direito. Apoiando o membro anterior esquerdo, ele faz o tríplice do posterior esquerdo. 3 membros apoiados, sendo 2 anteriores e o posterior esquerdo. Ao retirar o anterior direito do solo, que ele vai fazer agora, ele fica com os 2 membros do lado esquerdo, ou seja, um apoio bipedal lateral esquerdo. Apoiando o posterior, temos um tríplice de anterior esquerdo. 3 membros, sendo o anterior esquerdo isolado. O que ele vai realizar agora? Vai retirar o posterior esquerdo, ficando em um apoio de 2 membros, ou seja, um bipedal em diagonal com o anterior esquerdo. Bipedal, diagonal, esquerdo. Ao apoiar agora o membro anterior direito, temos novamente um tríplice, sendo que o membro isolado é o posterior direito. E aí, nessa sequência, assim como feito do outro lado, ele retira o anterior esquerdo, ficando com momento de bipedal lateral direito. Quando, ao apoiar o posterior esquerdo, ele retoma a condição inicial que a gente começou a ver com o tríplice. Então, esses são os diversos apoios de um passo. Bem, e outras combinações? Podemos ter um único membro, seria o monopedal. Na imagem aí, a foto de uma égua em que apenas o posterior direito está apoiado. Nesse caso, 4 cascos tocando o solo. Pinça, casco inteiro, pinça, talão. Então, 4 cascos, apoio quadrupedal. E nesse caso, o oposto. A suspensão, seja à esquerda num cavalo de trote, à direita num cavalo de galope, que é ausência
de qualquer membro em contato com o solo ou um período de voo. Bom, então, essas diferenças biomecânicas, elas podem ser propiciadas por diversas ações. Uma delas é se imaginarmos o eixo articular, o centro da articulação, a capacidade de avançar, ou seja, de fazer a protração ou de retrair, fazer a retração. Como a capacidade de flexão, seriam dois segmentos, flexão de nuca, flexão do carpo, flexão do jarrete. E a extensão, estender ou abrir esses ângulos nos anteriores, assim como nos posteriores. Isso são habilidades que o animal tem naturalmente ou que podem ser treinadas ou condicionadas e aprimoradas. Com relação ao alinhamento dos membros, nós podemos ter movimentos para dentro da linha, que são indesejáveis, tanto a adução quanto ao contrário, para fora da linha, a abdução. Vamos observar aqui um ponto de extrema relevância. Observe que o cavalo, ao locomover o seu anterior esquerdo, na linha verde temos tracejado a trajetória do casco e, com ela, a distância que o casco percorre. Em amarelo abaixo estão a marcação de dois apoios sucessivos desse casco. E aí temos o deslocamento. Essa relação distância-deslocamento é importantíssima na eficiência e na qualidade de um cavalo de marcha. E as pistas. O cavalo pode, de forma reunida, apoiar o anterior e o posterior logo atrás. Nesse caso, ele faz uma retropegada. Agora, vamos observar um passo em que o casco dos posteriores toca exatamente sobre onde estava o casco do anterior. Nesse passo alongado agora, observamos que o casco do membro posterior ultrapassa o do casco anterior. Bem, tudo isso vai se refletir na velocidade da passada, que é um parâmetro relacionado entre o comprimento e a frequência da passada, a amplitude e a rapidez dos movimentos. Importante chamar a atenção que na natureza o cavalo tem os andamentos passo, marcha e galope como andamentos naturais e adequados àquela velocidade numa melhor relação custo-benefício entre deslocamento e consumo de energia. E também é importante salientar que à medida que aumenta a velocidade, aumentam os impactos com o solo. Daí, o galope é o andamento adequado para uma velocidade mais rápida com menor impacto ao cavalo e ao cavaleiro. Para finalizar, é importante lembrarmos que o desempenho do equino é uma relação entre genética e ambiente. Então, para a sua habilidade ao marchar, ao desenvolver, ao trabalhar, seja a atividade que for, primeiro, está no seu cromossomo, na sua genética recebida do seu pai, da sua mãe, de seus ancestrais. Vão ajudar nisso aí a sua conformação, a sua morfologia, assim como a parte fisiológica, dentre eles a composição de fibras musculares, suas contrações, além de outros tecidos. O temperamento, obviamente, do animal já discutido. O condicionamento físico, a idade, entre outras possibilidades. Obviamente, os itens que são utilizados, como casqueamento e ferrageamento, e a equitação a qual ele é submetido. Por hoje é só. Grande abraço e até a próxima.